Bom dia. Mas olha ali. Como é que E aí, Renato? estamos? Tudo certo? Tranquilo? Vou deixar o Tudo telefone certo. assim que é melhor. Desconfio que seja bem melhor. Mas, Jair, antes da gente iniciar nossa conversa aí, eu vou fazer uma oração aqui junto, tá? E vou ler um trecho da palavra e vamos, então, medida do possível aí, iniciar nossa conversa. Então vamos orar. Pai querido, nós nos colocamos diante da Tua presença, ligamos, ó Deus, diante de Ti, Senhor, a nossa vida, nosso coração. Estamos, Senhor, perante a Tua face e ligamos, ó Deus, aqui agora a nossa vida diante de Ti. Tanto a minha vida quanto a vida do Jair, sua família, todos aqueles, meu Deus, que têm caminhado conosco nesta jornada, Senhor. Nós queremos aqui te bendizer, te glorificar, e ligamos aqui, Senhor, este momento e este tempo na Tua presença. Nós ligamos aqui, Senhor, este momento diante de Ti e abençoamos todos aqueles que irão participar agora e aqueles que irão assistir depois dessa live. Nós entregamos nas Tuas mãos em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler um texto aqui, Salmo 90, versículo 9 em diante, diz assim: Pois disseste, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Versículo 15 diz assim: Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei. Amém. Então, sejam todos bem-vindos aqui à nossa live no meio-dia, pelo Instagram. E hoje eu tenho a grata satisfação, alegria imensa de ter o meu literalmente grande amigo. É 1,98 m, Jair? 7. 1,97 m. 1,97. 1,97 m. Realmente, literalmente, grande amigo. Já se vão aí 3 décadas, basicamente, de amizade, de momentos bons, momentos ruins, de, vamos dizer assim, de alegrias, tristezas juntos, de momentos que para nós, assim, é extremamente marcante. Vamos dizer assim que vivemos uma amizade bem intensa, né, gente? Há muitos anos, graças a Deus por isso. Mas, enfim, eu gostaria que tu te apresentasse aí, meu querido, e depois a gente vai contando a nossa história, a gente vai falar de algumas coisas assim que são bem interessantes. Atende o telefone aí, que tá tocando. Não, é que eu tô aqui no, viu? É que eu tô no É. escritório, então automaticamente tá a central ligada. Não tem problema. Sim. Então tá, joia. Então, assim, eu queria que tu te apresentasse, onde tu mora, por favor, né? E fica à vontade nesse momento, faz uma breve apresentação sobre a vossa pessoa. Daí, Renato, é um prazer imenso poder participar desse teu projeto, que é essas lives que acontecem todos os sábados nesse horário, né? Bom, meu nome é Jair Nogara, nascido e criado na linha Rio Lambari, interior de Ponte Preta, que na Nossa, época era interior, Ponte Preta que, já era interior, tu tá no que já interior era de Ponte Preta. eu Interior nasci do no interior. interior, me criei no interior de Ponte Preta, que já era interior de Jacutinga, que era interior de Erechim.
e que é interior do Rio Grande do Sul. Viu, Jair? Essa é a minha Tu pode se, história. tu pode se enquadrar no que Gideão disse. Eu sou de todas as tribos, a minha tribo é a menor, a casa do meu pai é a menor, e eu sou menor na casa do meu pai. Interior do interior do interior. Estava lá escondido no meio do mato. E, ok, e tá morando agora onde, Jair? Agora, em agosto, 18 anos em Passo Fundo. Terra de 18 anos. gente boa, terra de gente boa que me acolheu. Vamos no mato, o mato não é compartilhado, tá? Por causa do coronavírus, aí o mato Sim, então e até pela distância individual. também, né? Exato. E aí, sim, brevemente te falando, nesses últimos 18 anos, então, morando em Passo Fundo, morei 8 anos em Panambi, morei 2 anos em Paim Filho, foi onde podemos dizer que a nossa amizade ali realmente nasceu e se É verdade, fortaleceu. exatamente. Aí nos conhecemos, você estava em Pai e Filho, né? A É. Juliana Borba aqui lá da Itália, está dizendo assim que saudade de um mate. Ó, tem Mas pessoal lá da mas Itália que, nos assistindo aí. mas que barbaridade, hein? Não tem mate aí, Gili. Temos que importar erva. Temos que exportar, no nosso caso, exportar. Não. Mas assim, Mandar erva. passa o endereço que eu te mando uma erva pro chimarrão. Seu chimarrão é bom, né? Bom, Jair, eu queria que tu contasse um pouquinho aí de como chegou o evangelho, cara, na tua vida. Porque tu começou dizendo ali o interior do interior do interior, né? Não, eu continuo acreditando, viu, Renato? Hum. Pastor Renato, enfim, eu continuo Renato, acreditando no Renato. seguinte. Aquilo. Eu continuo acreditando na questão, eu continuo acreditando no sobrenatural e espero continuar acreditando no sobrenatural. Sobrenatural é justamente aquilo que está acima do natural. Natural é aquilo que Uhum. nós vemos, que nós podemos calcular, é aquilo que nós podemos tocar, é aquilo que nós podemos ver. Sobrenatural, ele transcende a capacidade humana de entender. Eu penso assim, eu penso nas escolhas, eu penso no chamado, eu penso assim no sentido do amor de Deus que não tem fronteiras, não tem limites quando quando ele escolhe, quando ele busca alguém. E eu estava ali com os meus 20 anos, 19 para 20 anos, e assim, digamos, um jovem, adolescente, saindo da adolescência, entrando na juventude, mas morava só com os meus pais, né, no interior, pequenos produtores rurais, pequenos agricultores, enfim, aquela vida Grande Machimino. cotidiana, né? Falecido Massimino, né, que É. Deus o recolheu lá em 2015. Mas, enfim, aconteceu que, numa dessas, um amigo meu de infância se mudou para Erechim, começou a frequentar a igreja, na época a igreja quadrangular, e depois de um ano que ele frequentava e que ficou me falando, aquilo começou a fazer sentido. Eu era um católico, de certa forma, praticante. Aquele católico que pratica a liturgia, aquele católico que frequenta, que pratica, que segue todo o sistema litúrgico, todo o sistema metódico ali do catolicismo. Mas, como que eu posso dizer assim, aquele não era necessariamente aquilo que vinha ao meu encontro. Eu buscava algo que viesse, que me desse como que eu posso dizer assim, uma razão de tudo existir. E penso depois, muito tempo depois, lá já adulto, já muitos anos depois, que fui entender que eu tinha uma predisposição naquela época para uma depressão. Então eu entendo É mesmo? que ali foi uma, como é que eu posso dizer assim, ali foi aquele momento importante na minha vida de alguém chegar com uma palavra que viesse ao encontro do anseio, da necessidade do coração, como nós Sim. costumeiramente falamos, né? Uhum. E aí eu tomei uma decisão e realmente fui uma vez na igreja e disse, olha, realmente aqui... E ali eu percebi, assim, sabe
aquela alegria que inunda o teu coração e que você não consegue explicar. Bom, foi essa a minha experiência, o meu início na minha caminhada, então, na igreja de segmento evangélico. Sim. E aí, precocemente, com o que é 1 ano e meio, mais ou menos, eu fui convidado talvez a dar o passo mais importante na minha vida depois da minha conversão ao Evangelho. Pois é, e é interessante que, de certa forma, aí esta tua chamado, esta tua ascensão, que é o assunto que nós vamos entrar agora, no sentido do Evangelho, ela é muito parecida com a minha, porque eu também entrei no Evangelho e logo em seguida já fui, tipo, levado a essa questão ministerial. Mas aí, Jair, dentro dessa história, eu gostaria que tu contasse um pouquinho aí dessa tua, então, trajetória ministerial. Porque aqui a gente vai demorar um pouco, porque a gente vai contar algumas histórias, porque eu acho interessante esse ponto aqui, porque realmente... Já estou lembrando do veículo. Pode falar. Sim, pois é. A gente tem algumas histórias assim que são muito engraçadas, mas ao mesmo tempo também há outras que são muito profundas, de um relacionamento assim muito profundo, de um empenho muito profundo em relação ao ministério, ao trabalho, à obra, que muitas vezes as pessoas desconhecem, né? Então eu queria que falasse um pouquinho aí agora a respeito disso, do teu início, da tua, vamos dizer assim, do teu começo, como foi, como se deu. Não, eu acho que voltando então à questão da minha frequência, eu mergulhei de cabeça mesmo. Eu tive conflitos, inclusive, em casa. Por ser uma pequena localidade com a forte presença do catolicismo, vindo de uma família que também católica, mas que já não eram praticantes, tanto meu pai quanto a minha mãe. E quando eu tomei a decisão, realmente de cumprir com os ritos do Evangelho, o batismo, aquelas coisas todas que é Sim. o início da nossa caminhada de fé. Eu realmente mergulhei de cabeça. Eu abri mão da questão... muitos jovens naquela minha idade, qual que é a ideia? A ideia sempre sabe que é aproveitar ao máximo. Eu mergulhei de cabeça naquilo. E me aprofundei ao máximo que eu pude. Na época, isso há 30 anos atrás, nós tínhamos uma escassez de ferramentas no sentido de qualificação ministerial, né? Mas, enfim, aquilo que estava ao meu alcance, eu procurei fazer de tudo. E aí eu consegui fazer o Instituto, que era o Instituto Quadrangular por Correspondência. Eu abro um parênteses, eu tenho um advogado conhecido, que é inclusive bem sucedido, e que ele fez o ensino médio dele pelo antigo IUB, Instituto Universal Brasileiro, só para ter uma ideia. Então, quando se quer, se passa por cima das dificuldades, das limitações, e se busca. E como não tinha condições de frequentar onde, na época, se eu não me engano, acho que era só Porto Alegre que tinha instituto, na época, para formação de obreiros, a Quadrangular oferecia naquela época um curso por correspondência. Foi ali que eu me formei, naquela hierarquia obreiro, enfim, e tudo mais. E aí, na época, o Orisvaldo, que era o pastor em Erechim, me convidou para assumir uma missão que era em Paim Filho, que era, digamos assim, umas 3 vezes maior que Ponte Preta, que já não era grande coisa, né? Mas, enfim, eu saí dali, então, tipo... Já estava para ir para uma cidade grande. Já dei o primeiro passo na evolução. Uma cidade que talvez, creio eu, que deva ter hoje 3.000 habitantes por aí. Na época tinha menos. Mas, enfim, foi ali o início da minha caminhada ministerial. E eu olho para trás e eu não vejo que aquela coragem não veio de mim. Com certeza. Aquela ousadia não veio de mim. Hoje eu não sei se eu deixaria um filho meu passar pelo que eu passei. Mas eu lembro que
tem umas frases que diz, é lugar onde a criança chora e a mãe não vê. E foi literalmente o que aconteceu comigo. Eu não era criança, mas era lugar onde o rapaz chora e a mãe não vê. Foram situações assim. Eu só tenho uma coisa para te dizer assim, Renato. Eu faço 50 anos agora, final do ano. Mas eu vou te dizer, nunca passei fome na minha vida. Eu não sei o que é passar fome. Agora, restrição, foram, Pô, foram isso nós muitas. sabemos de cor e salteado. Foram muitas e foram intensas. E não foi a É. questão de uma semana, um mês. Foram um longo período. Mas, enfim, ali naquelas restrições todas, eu posso dizer que eu fui forjado para o restante da minha vida. É. Então, essa foi. Depois ali, tipo, tive eu lembro que ali morava ali próximo, que ele era missionário em Machadinho, teu irmão Rogério. Rogério. E dali foi que nós começamos a nos aproximar como amigos, né? E depois, logo depois, você foi para São José do Ouro, enfim, que foi um período que também o atendia. Não sei se já posso contar que eu ia de pai em filho de ônibus até São José do Ouro fazer uma celebração, um culto por semana. Só que não tinha. Se eu perdesse o ônibus no outro dia que saía cedo, não tinha ônibus para voltar, tinha que vir Não a tinha, pé. é. Eu ia citar isso aí agora daqui a pouquinho, mas pode falar. Eram 24 quilômetros. E várias vezes, quando eu perdia o ônibus, eu tinha que vir, como o pessoal faz assim, ó, no dedo, pegando carona. Pegar carona em cima de carroção puxado a trator, pegar carona em cima de caçamba de caminhão. Enfim, foram as peripécias do início da vida ministerial. Pois é, aí vamos chegar aí, já nesse ponto, tá? Porque é, eu vejo hoje a estrada que a gente percorreu, e a gente pode dizer assim que percorremos um mesmo trilho, né, de certa Sim, maneira, certo. mas eu vejo que essa jornada, essa caminhada, tu usou uma expressão ali que eu achei muito interessante, ela nos forjou, ela nos preparou para o resto da vida. E realmente a gente não foi do tipo missionário Nutella. Vamos usar a expressão que o pessoal gosta muito de usar, né? Porque hoje a gente vê muito Nutella, que qualquer coisinha, ai, porque, sabe, tipo, você internet, a minha vida acabou, Acabou o mundo. acabou o mundo, né? Fujamos para as montanhas. Jesus É não me ama. outra. No nosso tempo, para fazer uma ligação, tinha que ir na central da CRT, né? Para poder fazer uma ligação, tinha que ir lá na central da CRT fazer uma ligação e pagar aquela ligação, que não era barato também, né? Exato, exato. E então a gente, no caso, a gente vivia numa região onde realmente assim as restrições eram muito fortes. Tu recorda que ali a região ela era conhecida como Rota da Fome, né? Isso, a Era volta da fome ali, né? é, Volta da então fome, né? isso. E aí a gente foi forjado ali. Bom, mas enfim, onde é que eu quero chegar? Então nós ali, Jair, ali naquele momento, nós começamos uma jornada que eu acho extremamente interessante, justamente porque as nossas maiores pendências eram por causa disso. Tinha um ônibus para entrar e um ônibus para sair da região. Se tu É, perdesse aquele ônibus, e aí as caminhadas eram de 20 quilômetros, 16 quilômetros. As caminhadas, assim, para te poder fazer esse tipo de coisa. E eu lembro que na época ali teve um período de tempo, São José do Ouro, Barracão, Machadinho, e até logo depois que tu saiu dali, que foi o Iloir para Pai Filho, que eu me lembro que que foi para Panambi e o Iloir ficou em Pai Filho, né? E ali, daí, num período, porque o Iloir começou a ser treinado, e eu sempre brinco com ele que eu fui o treinador dele. Eu fui o treinador dele. Que naquele momento saiu de pai em filho e foi para Panambi. E, e eu fiquei, no caso, naquele momento ali. E aí, então, essa coisa do ônibus. Então, no caso, eu acabei ficando com. Eu estava na época ali com 4 pai em filho, o Barracão, Machadinho e São José do Ouro.
Então tu imagina, o cara numa cidade onde tu não tem, só tem um ônibus para ir e um para sair, um para voltar e um para, tu imagina. E nós, né, Jair, a gente dava jeito. E eu acho interessante, tu tinha o que era essas histórias tem que contar. Era uma DT, né, que tu tinha, né? Uma A 180. minha primeira aquisição foi uma DT 180. Quando eu saí dos meus pais, que eu não sei se o pessoal conhece, provavelmente conheça, tá? Porque o interior ainda tem Aqui muito pouco tem. o Alan colocando aqui que tá explicado por que o Loli é assim, que foi eu que treinei ele. Diz que é meio louco da cabeça. Eu vi o Diego entrando ali também, ó, né? Depois vou contar uma história do Diego também. O Diego lá Vai do lá, nosso vai. grupo do WhatsApp, né? Ah, sim, E aí assim, ó, o que acontece? Minha primeira aquisição, então, eu tinha uma junta de bois que ficaram lá no meu pai. Só que eu, com um ano e pouco ali que eu já estava em pai e filho, eu vendi aquela junta de bois e comprei Eliseu! uma moto. E comprei uma moto, exato, e comprei uma moto, uma DT 180. A moto DT 180 da Yamaha, naquela época, a moto da Yamaha até uma determinada cilindrada, ela era dois tempos, óleo dois tempos. Aquilo era uma fumaceira daquelas, né? Aquele óleo ele impregnava na roupa. Bom, depois que eu vendi ela, eu acho que fiquei com 5 anos ainda com o cheiro de óleo, de fumaça de óleo dois tempos no corpo, né? Mas enfim, aquela moto vermelha, uma DT 180, ali digamos, eu dei um up na minha vida, né? Porque aí eu conseguia me deslocar com mais facilidade, Erechim, São Isidoro, Machadinho, aquela história. Aquela moto tem histórias para contar, né? Pois é. E eu lembro de que algumas vezes eu ia na garupa daquela moto, rapaz, e as estradas todas de chão, E a né? gente andava sem Asfalto, capacete, né? sem capacete, Porque exatamente. a legislação não obrigava a andar de capacete. Exatamente. E nós fazíamos aquelas viagens sem capacete, com aquele negócio fedendo a óleo. Eu acho que ficava, eu no caso, tu ficou mais tempo, né? Mas eu ficava às vezes uma semana com o cheiro do óleo impregnado em mim, porque, cara, se cheirava, tava cheirando, mas é que tinha entrado, né? O óleo Uhum. tinha entrado para dentro do nariz, e aí quando você vê, tava completamente impregnado de óleo. Então tudo que você cheirava sentia óleo. Mas ali, já Sim. nesse tempo ali, a gente tinha uma coisa também que eu quero entrar nesse ponto, que eram os longos jejuns e as noites de oração. Tu lembra de situações como essa que a gente viveu e passou ali? Eu, até inclusive eu me lembro de uma vez que tu fez um propósito de jejuar, se não me engano, 3 dias direto, e eu fui na tua casa, você morava em pai e filho, e eu Estava se lembro que eu esvaindo cheguei, já. eu me lembro que tu estava assim, rapaz, caído, desmaiado quase, praticamente, mas cumpriu o propósito. Eu queria falar assim sobre esse forjar na fé, e tu disse que ia contar uma história do Diego ali, por favor, conta aí essa história que tu disse que ia contar a história do... Ah, não, o Diego é um outro caso. Daí, tipo, depois de pai e filho, eu fui para Panambi. E aí, depois que eu estava em Panambi, acho que eu creio que uns 4 anos que eu já estava em Panambi, o pai do Diego foi transferido para Cruz Alta como superintendente. E aí eu conheci o Diego. Saudoso Hoje é Peixoto. ele é o nosso caçula lá É no o grupo, nosso mascote, né? né? Mas ele tinha cabelo na época, né? Hoje tem E menos era pelo. criança. E era E era criança. criança. Esse eu posso dizer que literalmente peguei no colo. Ele devia ter uns 10 anos, mais ou menos. Acho que em torno de uns 10 anos. E não, a história que eu conto é que uma noite nós voltávamos de Porto Alegre, junto com a família, e o Peixoto, querido, ele tinha um carinho muito grande por mim, isso aí é indiscutível.
E ele me tinha como filho, né? Aí, na volta, ele pediu para mim pegar o carro, né? Olha, assim, eu peguei o carro dele com a família. Ele, a esposa e mais, acho que estava o Diego, não sei se tinha mais alguém junto. Eu sei que por pouco, sabe quando tu pega assim, tu tá meio dormindo, tu pega o carro e eu entrei numa curva e o carro meio que quis sair no Quase foi. acostamento, enfim, quase foi uma tragédia. Essa é uma história que o Diego estava junto naquela época, né? Então, são situações que passamos na vida, né? Sim, sim. Mas segue o teu raciocínio. Pois é, não, o raciocínio é esse. A respeito da ideia do jejum, da oração, aquele período de tempo ali, os enfrentamentos que se tinha, como que a gente fazia isso? Até porque realmente a ideia ali não era dinheiro, porque não tinha. Ah, Porque às vezes as pessoas dizem, o camarada quer dinheiro e tal, mas não tinha, bom, né? isso aí eu conto, sabe uma coisa, vou te interrompendo, eu conto Sim. uma situação que eu tinha um par de sapatos e de tanto caminhar a pé, porque foi um ano caminhando a pé, gastou a sola e furou a sola. Só que eu não tinha dinheiro para comprar um outro sapato. E aí, o que eu fazia? Quando chovia, eu não saía. E quando estava seco, eu recortava um papelão, tinha um mercadinho próximo de casa, eu ia lá e pegava caixas de papelão e eu recortava o papelão e fazia tipo como palmilha e colocava aquilo como palmilha para amenizar aquela situação. Então, tipo, caminhava com o papelão, chegava em casa tinha que trocar porque ele ia gastando e tudo mais, né? Enfim, Sim. essa foi uma das tantas situações que passamos em questão de restrições também, né? Tá. E o que tu atribui, Jair, a a gente passar por isso, tu passar por isso, sem retroceder, tá? Porque o que eu falei antes no início, que a ideia dos Nutella, que é o que eu vejo, que hoje eu vejo muita gente retroceder por qualquer coisa, cara. Qualquer coisinha, ai, porque me olhou, ai, porque não me disse oi, ai, porque. Então eu vejo assim muita gente, aquela coisa também, não me reconheceu, não reconhece o que a gente faz. O que tu atribui, ao que tu atribui um cara com 20, 19, 20 anos, tá? Que, como tu mesmo disse, tu reconhece isso, que não era essa coragem não era tua, essa ousadia não era tua, mas o que tu atribui tu te manter firme e fiel, porque realmente isso aqui, por exemplo, até hoje, Jair, eu tenho laços, eu tenho ligação com as pessoas daquela região, como acredito que também tu tenha, porque realmente tudo que foi construído ali foi na base, né? Eu gostaria que tu dissesse para a gente compartilhar um pouquinho do que, por favor, o que te motivava, qual era o teu fator motivacional para ti mesmo diante dessas dificuldades continuar olhando para frente, fazendo o que tu tinha que fazer e sendo quem tu tinha que ser. Não, eu acredito, até vou depois contar uma história envolvendo esses laços que a gente tem, né? Que você fica na cidade, Renato. Eu atribuo exclusivamente, ó, bastante a questão de temor, né? Temor a Deus. Até que vou ter que botar o celular carregar aqui, que já avisou que está com a bateria fraca. Mas vamos lá. Uhum. Eu atribuo a uma questão única e exclusivamente. Temor a Deus. Um temor a Deus e uma questão de assim, ó, ter convicção naquilo que está fazendo. E eu realmente, aquela questão assim, ó, ter convicção de que eu não estava fazendo aquilo para um projeto pessoal. Tipo, a gente não pensava em status, em nada disso. Uhum. Era tudo focado, sabe? Não estava preocupado se o cinto. Hoje eu vejo fotos antigas, eu lá de cinto preto, sapato marrom, cinto preto. Nem estava preocupado se está combinando, se a Uhum. camisa combinava com a calça ou não.
não era isso. Então, toda aquela entrega tinha um propósito. Se fortalecer diante de todas aquelas lutas que nós passávamos. Eu vou abrir um parênteses, tem uma família lá em Paim Filho que veio que começou a frequentar, começou a congregar conosco. E a família tinha um histórico de gente, inclusive com laços no sacerdócio católico, freiras, padre e tudo mais. E veio essa família para a igreja e 2 meninos na época, eles eram meninos, tinham lá seus 12, 13 anos. Eu lembro deles. Olha só o que acontece. Muitos anos depois, quando eu já estava aqui em Passo Fundo, eu fazia um programa na TV a cabo, no canal 20, e esse programa reprisava no canal 20 em Erechim. Eu fazia aqui na TV Passo Fundo e reprisava na TV Erechim, na TV a cabo. Fiquei em torno, acho que, de 5 anos com esse programa. E acontece assim que um desses filhos passou na SUSEP e ele era agente penitenciário. E ele morava em Getúlio Vargas. E ele, quando estava em Erechim, parece que assistiu o programa e pegou o contato ali e entrou em contato comigo. Pegou o número de telefone e entrou em contato comigo. E olha só que interessante. Ficamos mais ou menos 1 hora falando no telefone. Acho que mais de 1 hora falando no telefone. Ele já estava com seus 30 talvez seus 35, por aí, né? E olha que coisa interessante. No dia seguinte, ele passou o número, a mãe dele me ligou, nós conversamos, ficamos um tempão, mas isso depois de, talvez, 20 anos sem nos vermos, sem nos falarmos, né? E olha só que situação. Ele estava em deslocamento de trabalho na semana seguinte de Getúlio Vargas para Erechim, e ele sofreu um acidente. Um outro carro se perdeu numa curva e eles se chocaram de frente. Não, olha como são as coincidências. O outro motorista era lá da minha cidade, de Ponte Preta. Meu Deus. E os dois morreram. Meu pai. E olha só, a mãe dele, enfim, o irmão dele, então, tendo o meu contato, me ligou se eu poderia ir lá em Paim Filho fazer o ofício fúnebre dele. Não, olha só que situação. Isso era no dia 11 de dezembro, era o dia do meu aniversário. E para mim aquele dia foi, assim, eu acredito que depois da morte do meu pai, foi um dos dias mais tristes da minha vida. Mas por que eu comento isso? Por que eu estou lembrando dessa situação? Porque essa família, os laços que ficaram lá atrás. Exato. Os laços que nem você disse, os laços que ficaram lá atrás. E eles me pediram se eu poderia. Eu disse, não, isso eu nem tenho por que me pedir. E eu sei que ficando o dia inteiro lá com eles depois, passei a tarde lá com eles. Enfim, o que eu quero te dizer é que nessa nossa caminhada, nós também deixamos, como é que eu vou te dizer, deixamos rastros, né? Deixamos vínculos de amizade para trás, né? Não deixamos para trás, nós criamos vínculos na trajetória da nossa vida. Exato, criamos. Bom, o horário, como ele está avançando, e a gente tem muita coisa, se a gente for conversar sobre isso, meu Deus, a gente vai ficar horas e horas e horas. Mas é bem isso mesmo, a gente, dentro de um temor no coração, até porque nós servíamos a Deus com intenso coração e muita vontade. Porque realmente ali naquele período de tempo foi algo muito marcante. Tanto que até hoje, né, a gente mantém ali uma amizade até agora, né? Inclusive o Evandro também, né? O Evandro Lírio, que é também daquelas amizades que estão até hoje, né? O Naka, que é nosso grande amigo Naka, nem vamos comentar.
Mas são amizades dessa época, né? Desse tempo que até hoje Sim, a gente exato. ainda mantém, a gente mantém laços, né? Ligações e tal, né? Que eu achei extremamente interessante, assim, para encerrar esse assunto, que um dia o Evandro estava passando em Passo Fundo, O ano passando, passado. o ano passado foi, né? Passando, avisou lá, tô passando, e daí tu saiu de onde tu tava, tu foi até a rodoviária só para dar um abraço, tirar uma foto juntos, né? Daí até brinquei um pouco, né, com vocês a respeito disso, mas é interessante isso, né? Isso é uma coisa bacana, são laços que nos mantêm juntos até hoje, e que eu espero que até o fim da vida a gente se mantenha, né? Nessa mesma, Exato. nessa mesma pegada, nessa mesma caminhada, né, Jair? Mas agora mudando um pouquinho de assunto, Antes de sim, fechar esse assunto, só vou te lembrar uma outra situação. Olha como são as coisas. Ah, e eu estou voltando da estrada, depois posso até falar da questão do meu trabalho, e eu parei o carro, senti de parar o carro. Eu lembro bem, eu estava ali próximo de dois lajeados, que fica no sentido quem vai aqui da Serra, no sentido quem vai ali de Casca até Lajeado, né? isso. E, É a e olha só, bifurcação isso, entre quem vai isso, para Lajeado e Bento. isso. E aí olha só, eu parei o carro no posto e liguei para o Peixoto, o pai do Diego. Cara, do nada assim, ó. Liguei para ele. Cara, se eu te disser que nós ficamos mais de hora no telefone. Ficamos mais de hora no telefone conversando. Mas conversamos muito. Na semana seguinte, ele faleceu. Então, Que só estou coisa. te contando assim, contando situações assim que talvez isso que eu estou dizendo agora sirva porque, sabe, quando dá vontade de pegar o telefone e ligar para alguém, como aconteceu com o Evandro, estou passando ali, vou ali te dar um abraço, porque pode ser o último abraço, pode ser a última ligação. Exato, São lições que a gente vai tirando, né? Eu tenho dois exato, filhos. exato. Eu tenho meu filho mais velho de 22 anos e o mais novo que fez quarta-feira agora 18. Filhos são filhos, cada um é de um jeito diferente. Cada um de uma forma diferente. Mas eu teve um período que a angústia, no sentido assim, pode ser o último abraço que eu vou dar no meu filho. E essa situação, porque eu lembro, relembro a situação envolvendo o meu pai quando eu estava ali em Erechim a trabalho. Se desse um espaço de meia hora para poder ir lá tomar umas 2 coisas de chimarrão com ele, conversar um pouquinho, eu ia, porque eu sabia que cada oportunidade era uma oportunidade a menos que eu iria ter. Verdade. Bem colocado isso. Bom, a gente vai. Eu quero falar contigo um pouquinho a respeito do momento que hoje, porque como tu tem a tua empresa, o teu trabalho também, fora a questão pastoral hoje, eu queria que tu identificasse para nós quais são os desafios que tu tem visto nesse tempo nessas duas áreas, tanto profissional quanto a pastoral. Queria que tu desse a tua impressão, como é que tu está enfrentando isso, como é que isso apareceu e isso veio e como tu está lidando com isso, Jair? Deixa eu ver se eu entendi. Esse momento agora Consegue do me... corona e toda essa Sim, sim. situação que a Tá, gente está vivendo aqui. tá. Bom, eu tenho que contar um pouquinho a minha história. Então, assim, ó, eu Hum. tive um espaço de tempo na minha vida ministerial que foi ali de 2002 até 2009. Eu estive afastado de funções nesse sentido. Só que nesse tempo eu comecei um trabalho, assumi um trabalho com... Eu tenho um escritório de venda e assistência técnica em equipamentos de controle de ponto, né? Seriam, para as pessoas conhecerem um pouquinho melhor sobre relógio ponto, né? Estamos já 18 anos no mercado. Talvez isso vai servir naquilo que eu vou falar agora. Lá em 2009, eu fui convidado para assumir um trabalho ministerial aqui em Passo Fundo, para assumir uma congregação, para assumir uma comunidade. E eu disse que eu iria assumir, mas eu não, eu até hoje, nesses 11 anos que retornei, não tenho remuneração. Eu sou não remunerado. Exerço a minha função, só que não remunerada. Tenho o meu escritório, tenho a minha empresa,
e que já passou por momentos difíceis no mercado, e associando as duas coisas, quando eu vou abrir um parênteses, que não sou remunerado, só para dizer assim, eu não recebo para ser pastor, mas não condeno, não critico quem exerce a atividade integralmente, porque até existe uma questão bíblica que digno é o trabalhador do seu sustento. Quem trabalha no sentido de quem faz um trabalho sério, que é o teu caso, acredito eu, trabalho sério nesse sentido assim, automaticamente é a questão de receber o seu salário em todas as áreas, em todas as funções. Eu estou, então, nesse ministério há 11 anos, não recebo, tá? A minha questão é pessoal isso. E aí, quando eu falo de empresa, de negócios hoje, esse negócio que hoje existe, amanhã ele pode não existir. Nós temos vários exemplos. Por exemplo, quem poderia dizer que as locadoras, tanto de DVDs, ou até mesmo a fita VHS, né? Os mais antigos sabem do que eu estou falando, que tinha que rebobinar no final para poder entregar depois na locadora, né? Depois veio o CD, enfim, o DVD, melhor dizendo. DVD. Quem poderia dizer que essas locadoras elas iriam deixar de existir? Surgiu o Netflix. É a tua locadora dentro de casa. Citando assim vários exemplos, né? Nós tivemos assim a era do disquete, depois do CD regravável ou gravável ou regravável, e eles foram perdendo espaço para o pendrive, e hoje você não precisa mais disso porque tem a nuvem, que é o sistema em nuvens. Então, quer dizer, aquilo que parece que será uma cultura perene, que terá duração, pode dali a pouco não ter mais, porque o mundo é muito dinâmico em tudo. O mundo ele é dinâmico. Nós estamos vendo profissões que têm sérias ameaças de deixarem de existir. Há pouco, eu lembro do ano passado de ler uma reportagem falando que a profissão de advogado ela estava com, como é que pode dizer, com suspeitas de deixar de existir porque existe hoje o advogado robô. Quer dizer, eu estou te dando assim, só um exemplo de profissões que você não vai deixar, você não tem como deixar de existir. Eu te digo sapateiro é uma das profissões que estão em extinção, porque os calçados hoje são feitos para serem descartáveis. Então, quem garante que a profissão que eu estou hoje, ela vai durar? Eu não posso afirmar isso categoricamente. Eu vejo o mercado assim, eu vejo hoje o mercado, o mercado vai sofrer uma transformação considerável. É inevitável que sofra. O próprio comércio. Eu não creio que nós voltemos ao normal. Eu não creio que o normal será normal. É um novo normal. Estão chamando de novo normal. É um novo normal que está ali no horizonte que nós não imaginamos como ele vai ser. Por exemplo, pegamos a mídia tradicional, televisão. São muito poucos aqueles que hoje param para assistir televisão. Hoje a nossa televisão está na palma da nossa mão, que é o quê? A palma da nossa mão que está o quê? Um telefone, um smartphone, aonde você assiste a programação, você lê a notícia. Várias mídias hoje trabalham com streaming, que é a transmissão similar a essa que nós estamos fazendo. Sim, nós estamos fazendo. Jornais que hoje não tem um canal fixo, que seria um canal por parabólico, por TV a cabo, mas que trabalham hoje com a internet. Então, o mundo hoje ele está numa constante evolução. E eu creio, entrando nessa parte, até mesmo a questão, eu vejo a questão hoje religiosa, as celebrações, as missas, as liturgias, os cultos, enfim, elas estão sofrendo uma alteração por causa. Tudo bem que alguém pode dizer, mas isso vai ser momentâneo.
nós não sabemos se será momentâneo ou qual o reflexo que vai atingir ali na frente. De fé, entrando nessa questão de fé, Renato, não sei quanto tempo que nós temos ainda. Temos alguns minutos. Tá, entrando nessa questão de fé, Renato, eu vejo assim que muitas pessoas elas têm a sua relação com Deus associadas ao templo. E quando elas tiveram que se desvincular do templo por força de lei, de não poder frequentar por causa do coronavírus, eu não sei qual é o impacto na vida dessa pessoa emocional, o impacto espiritual, mas enfim, eu trabalho muito com o impacto emocional e social. Sim. Tem gente, e isso aí é inevitável que nós falemos isso, tem pessoas que elas necessitam ter uma igreja para frequentar, porque se elas não tiverem esse lugar, elas se transformam em algo que não é nem bom mencionar. Elas precisam ter um sistema religioso que elas frequentam. Até para, de certa forma, deixarem elas meio que controladas. Nós sabemos que o sistema religioso, na grande maioria, controla e domina o povo de uma forma assim, até assustadora, né? Sabe que eu falei isso desde o começo, Jair, que nesse momento aqui era importante entender muito claramente isso, que a forma de controle, que o medo é uma forma de controle há muito tempo. Né? Medo, exato. E muita gente ia usar o medo para controlar religiosamente, mais ainda do que já faz. Mas continua, por favor. Não, eu acredito que você resumiu. Usar o medo para controlar. Por que as pessoas... Deus não precisa de dinheiro, Renato. Sim, exatamente. Quem precisa de dinheiro é a instituição religiosa. Quem precisa de dinheiro é a estrutura. Eu não vou... Muito pelo contrário, nós temos uma estrutura que precisa, sim, da contribuição voluntária. Seria hipocrisia a gente dizer que não precisa, né? Que a estrutura não precisa de dinheiro. Deus não precisa de dinheiro. O dinheiro é invenção humana. É uma invenção humana que vem lá do salário, que era a troca das mercadorias por sal, enfim, tem toda uma história nisso, né? Deus não precisa de dinheiro. Quem precisa é a instituição para que ela viva, para que ela honre os seus compromissos, para que ela possa manter a sua estrutura. Exato. Mas muitos sistemas religiosos, eles fazem o quê? É o medo, impõe o medo, porque se você não participar do cerimonialismo ali, olha, não é bom mexer com o Deus, porque o Deus pode, de certa forma, não ficar de bom humor e te mandar um castigo, e aí você vai ter um castigo, e não é muito bom isso. Então é melhor você deixar Deus sempre alegre, com a calminho. Exato, calminho com a tua oferta, com a tua contribuição, enfim, no sentido de, daí Deus e eu estamos de bom relacionamento por causa disso. Não ensina o temor, mas subjuga e domina por meio do medo. Exatamente. Tá, ok, Jair, a gente está chegando perto do final aqui. Eu só queria que tu desse uma palavra aí. Qual a palavra que tu pode dar, tipo, futuro, para
em termos de fé, caminho, a nossa caminhada até o encontro com Jesus, que tu pode, qual é a palavra que tu pode deixar para a gente agora, assim, agora como o pastor Jair, o homem de Deus Jair, aquele que enfrentou dificuldades, né, passou por situações como ir olhando para frente e olhando tão somente para frente. Se nós fôssemos olhar, né, para, por mais que de repente assim, Jair, tu tivesse lá no interior do interior do interior, mas tu estava com teus pais, tu Sim. estava bem, tu tinha tudo o Tinha que tu precisava. E, conforto e dignidade. exatamente. Mas tu abriu mão disso tudo e não olhou para trás. Tu não retornou, tu não voltou, tu não disse, né? Então, diante disso aqui, qual a palavra que tu pode deixar para a gente assim, para nós, de forma geral, por favor? Renato, tem uma palavra que eu gravo para mim, trago ela há muito tempo. É uma palavra que Jesus, não foi outra pessoa, foi Jesus quem disse isso. E ele falou isso em João 16:33, tá? No mundo, na vida, tereis aflições. A palavra aflição, a definição dela é intensa agonia. Jesus disse assim, ó, no mundo vocês terão intensa agonia. Poderão passar por momentos de intensa agonia. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. A fé, ela não se explica, porque fé, ela transcende a explicação humana. Só que eu continuo acreditando que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus e que está conosco. Amém. E se ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, ele é o meu exemplo, ele é o meu parâmetro, ele é o meu norte, ele é a minha direção. E eu confio nele, no sentido de que ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos. O futuro é sombrio, o futuro é assustador, nós vivemos inseguranças na questão econômica, na questão de saúde, sim. Mas eu continuo acreditando que maior é Ele e poderoso e capaz de vir suprir todas as nossas necessidades. Eu creio nisso. Amém. Eu creio que, como eu posso dizer assim, os meus negócios, a minha empresa, o meu escritório, os meus projetos, os meus planos, eles estão na mão de Deus. E é Ele que vai... Só Ele que é poderoso para fazer, não é político, não é economista, não é plano econômico nenhum que vai me salvar, mas sim Ele. Porque é nessa fé que nós precisamos nos mover, como eu falei lá no início, quando lá atrás, passar por todas aquelas restrições, mas dizendo assim, ó, nunca passei fome. Passei restrições, mas não passei fome. A palavra que eu quero dizer é essa. Por mais difícil que o horizonte se apresente, por mais sombrio que o futuro esteja ali na frente, que nós possamos continuar olhando para aquele que nós chamamos de autor e consumador da nossa fé. Amém. Jair. Agora pausou, travou tudo aqui. Não, vamos lá. Tá, Jair, assim, ó, primeiro eu quero te agradecer de todo o meu coração Certo. e expressar aqui de público o meu amor pela tua pessoa. Quero realmente, assim, mas assim, ó, dizer que para mim foi um privilégio conversar contigo, uma alegria imensa, né? De todo o meu coração, assim, dizer que a gente possa aí reunir o nosso grande grupo,
em breve, né? Sim, os 4. É o nosso grande grupo. E realmente, declarar aqui o meu amor por ti, pela tua vida. Um abraço na Sandra, nos meninos, né? Que Deus possa abençoar vocês de forma poderosa. Deus possa declarar a bênção, né? O Estevão agora, esses dias eu vendo as fotos dele, né? Agora o Estevão não dá mais para carregar no colo. Agora Não, tá o um... Estevão tá virado num gigante, né? Pois é. E então é importante. Tá o incrível Hulk. O... Renato, viu? Terminando aí mais tarde, tá travando a internet. Eu não vi o É, que tu falou as últimas palavras, mas a honra é minha. Um abraço quem está assistindo aí, sintam-se abraçados e estamos aí à disposição. Renato, obrigado pela tua amizade, pelo teu carinho. Estamos juntos. Deus te abençoe também, amém. viu? Grandemente. Amém. Te abençoe. Gente, nós vamos fazer uma oração e vamos encerrar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento. Pedimos a tua bênção e graça sobre a vida de cada um. Que o Senhor nos guarde, nos oriente, nos abençoe. Obrigado pela vida do Jair, por todas as coisas que o Senhor tem feito por meio dele, Senhor, e que continuará fazendo. Abençoa ele, a família, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Gente, Deus abençoe vocês. Né? Eu vi que o Diego ficou até o final ali, viu? Tá aí, teus discípulos aí, gente. Um abração, Isso Diego. aí, Até daqui a amigão. pouco. O Diego é meu irmão caçula. Abraço. Abraço. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Fica na paz.